Graça e paz, queridos, como vocês estão? Vamos falar um pouquinho de Jesus? Vamos ver o que Jesus tem para nós neste dia? Eu tenho um breve comentário para fazer com vocês sobre algo que Deus ministrou ao meu coração. A Bíblia fala no Salmo 137, no versículo 1, ele diz o seguinte: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Esse versículo, esse salmo é muito conhecido por todos nós. Fala de uma época em que o povo tinha sido capturado, estava sobre o exílio da Babilônia, estava sobre um cativeiro do rei Nabucodonosor. E agora Nabucodonosor tinha construído, tinha criado uma colônia de judeus ali nas margens de um rio chamado Quebar. E a Bíblia nos fala que este povo estava assentado, lamentando e chorando o que se tinha perdido. Lembrando de Jerusalém, sentindo saudade de Jerusalém, sentindo saudade de uma época em que eles eram livres, de uma época em que as coisas andavam bem. Às vezes nós também nos pegamos assim. Às vezes o nosso presente está tão desafiador, o nosso presente é tão difícil, que a gente sente saudade de uma época em que nós tínhamos paz, numa época onde que os problemas não eram tão intensos. E nós nos percebemos um pouco saudosos ou um tanto melancólicos. E a nossa tendência é que a nossa alma seja reportada ao passado. Ao passado, trazendo na seguinte conotação: o meu presente é tão ruim que eu não quero ficar aqui. E porque eu não quero ficar aqui, porque eu não quero estar vivenciando esse problema, eu não quero estar vivenciando um casamento que eu tenho hoje, eu não quero estar vendo o tipo de problema que os meus filhos estão me dando, ou que os meus filhos estão enfrentando. Muitas vezes é um problema na saúde, tanto sua ou na saúde de alguém que você ama. E a gente fica lembrando de um tempo em que a gente não existia esse tipo de desafio e que a nossa vida era mais fácil e que as coisas fluíam melhor. E às vezes é uma tendência humana lamentar e chorar. Sentar e lamentar e chorar. Uns lamentam dizendo: porque para mim tudo é difícil, Deus, porque eu, Deus, porque, Deus, é tantos porquês, que ao invés de tomarmos uma decisão que vai mudar a nossa circunstância, a gente acaba sentando, lamentando e chorando e lembrando de algo que não vai mais voltar. Mas eu lendo a palavra de Deus, eu encontrei um homem que também estava sentado à margem desse mesmo rio. Ele também estava sentado, e ele faz questão de dizer que ele estava sentado juntamente com outras pessoas que tinham sido capturadas, que estavam sofrendo o mesmo cativeiro que ele. Eu estou falando de Ezequiel. No capítulo 1 de Ezequiel, a Bíblia diz que ele diz assim, ele fala do mês, do dia em que ele estava, e diz: estava assentado eu, juntamente com outros exilados, à beira do rio Quebar. E foi neste momento em que Ezequiel estava sentado à beira do rio Quebar, que em Salmo 137 diz que eles também estavam assentados, chorando e lamentando e lembrando do passado. Ezequiel estava vendo o futuro. Foi ali que a visão dele foi aberta pela primeira vez. Foi ali que os olhos dele se abriram e ele começou a ter visões. Deus abriu os olhos dele e começou a mostrar para Ezequiel o que as outras pessoas não viam. E eu acho interessante que Ezequiel está na mesma condição dessas pessoas do Salmo 137, que estavam sentados, lamentando e chorando. Ezequiel estava na mesma geografia. Ezequiel estava sentado à margem do mesmo rio. Então Ezequiel comia da mesma comida. Ezequiel bebia das mesmas águas. Ezequiel estava vivenciando a mesma atmosfera dos que lamentavam e choravam. Mas nesse momento, ao invés de lamentar e chorar, os olhos de Ezequiel estavam sentados
sendo abertos e ele estava sendo transicionado para o futuro. Eu acho interessante, se você for lembrar de Ezequiel 37, sobre a visão que ele teve do Vale dos Ossos Secos, aonde Deus o transiciona, Deus o chama para o lugar onde ele estava e começa a mostrar, ele começa vendo um exército de ossos sequíssimos e Deus faz uma pergunta para ele: pode esses ossos reviver? E ele olha na condição de homem, olhando para quem é Deus, olha que homem nenhum conseguiria fazer que aqueles ossos revivessem. Ele diz: Senhor, tu o sabes. Então Deus devolve para ele agora não uma pergunta, mas Deus dá um comando para ele dizendo: Ezequiel, profetiza, filho do homem. Então, eu fiquei imaginando, enquanto uns estavam lamentando e chorando, os olhos de Ezequiel estavam sendo abertos e Deus estava falando com ele, dando-lhe voz de comando, dizendo, trazendo Ezequiel para perto dele, para que Ezequiel enxergasse o que os olhos de Deus estavam enxergando. Olha como é interessante. Então significa que talvez o meu problema seja parecido com o seu. Talvez o seu problema seja parecido com alguém. Porque hoje nós enfrentamos problemas em muitas áreas. O diabo, ele é repetitivo, ele ataca os casamentos, ele ataca os filhos, ele ataca ministérios, ele ataca seu emocional, ele ataca a sua saúde. Parece que estamos vivenciando o mesmo problema. Parece que estamos na beira do mesmo rio. Mas a minha pergunta é, nesta tarde, eu estou gravando esse vídeo de tarde, você tem lamentado e chorado e lembrando do passado, se reportando ao passado, ou os teus olhos estão sendo abertos para um futuro? Ou os teus olhos, ou você tem ouvido o comando de Deus para a situação que você está vivendo? O Salmo 30, nós sempre gostamos de dizer no Salmo 35, choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Nós esquecemos do começo. O começo do Salmo, ele diz, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. E ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus está dizendo o quê? É só um momento. A sua luta nunca será maior do que a minha intervenção. O seu choro nunca será maior do que o meu livramento. As horas que você passar chorando, as horas de dor, nunca serão maiores do que o meu consolo. Nunca serão maiores do que a minha ação. No Salmo 126 diz que aquele que leva a preciosa semente, chorando e gemendo enquanto semeia, voltará com os seus braços, os seus feixes nos braços. A questão aqui não é chorar, se deve ou não chorar. Nós somos humanos. Existem situações que nos fazem chorar, que nos causam dor, mas nós não podemos permanecer nelas. Elas precisam ser transitórias. Elas têm que ser como uma alavanca, elas têm que me empurrar, me impulsionar para ir para um lugar onde o milagre já chegou, onde a conquista já houve, onde o livramento já me alcançou, aonde essas coisas existem no futuro. É lá, quando o nosso presente está tão difícil, lembre das promessas, vá para um lugar onde as promessas habitam e todo o futuro traz a conclusão das promessas. Nunca volte para o passado. Em 1 Reis 18, a Bíblia fala que o profeta Elias, a terra estava sofrendo por uma seca, a qual foi uma oração que Elias tinha feito. Elias manda um recado para Acabe dizendo assim, não havia ainda nenhum sinal de chuva. Elias manda um recado para Acabe dizendo o seguinte, diga para Acabe, para ele descansar, comer e celebrar, em outras palavras, porque está vindo chuva aí. Nota que antes mesmo de acontecer a chuva, todo mundo vivenciando a mesma seca. O caos da seca estava instaurado. Elias já tinha mandado Acabe festejar, comer, se alegrar, descansar, porque a chuva já estava vindo. Depois Elias sobe ao Monte Carmelo, coloca a sua cabeça entre as suas pernas, faz uma oração. E começa agora a mandar o seu servo, o seu moço, olhar em direção ao mar para ver se a chuva estava chegando. O que eu quero terminar essa breve palavra dizendo para você neste dia? Às vezes, as pessoas que nos rodeiam não enxergou ainda o que a gente viu. Eles não conseguem assimilar o nosso comportamento, da paz em meio à guerra, do sorriso no meio das lutas, da certeza da provisão,
da esperança que nunca morre, da fé que é ativada, é porque nós já vimos que a chuva está chegando. Na verdade, nós não vimos que a chuva vai vir, nós já nos comportamos como se houvesse chuva no nosso meio. Então, o moço de Elias demorou 7 vezes para enxergar o que Elias já tinha visto antes mesmo de orar. Eu quero te desafiar neste dia a enxergar, a ver no meio do caos a ação magnífica do seu Deus. Não permita que as circunstâncias te leve a lamentar e chorar e te escravizar e perder numa época que não vai te trazer cura. Passado não traz nada para nós, passado não traz cura, passado não consegue trazer remédio. Ou se o nosso presente, se não tá bom aqui, vamos para o futuro. O futuro é onde as promessas de Deus estão ativas. O futuro é onde Deus fará acontecer. Mas eu não vou viver como futurista. Eu vou viver como se eu já tivesse recebido o favor de Deus naquilo a qual está causando um desconforto na minha vida. Abra os teus olhos. Lembre-se. Eliseu estava com as mesmas pessoas do Salmo 137. Mas enquanto uns lamentavam e choravam, os olhos do profeta Eliseu estavam sendo abertos por Deus para enxergar o que as pessoas ainda não tinham visto. Elias, ele mandou as pessoas, Acabe celebrar antes mesmo da chuva chegar. Antes mesmo dele orar, porque Elias tinha convicção da ação poderosa de Deus. Ele sabia do que Deus podia fazer, então Elias se comportou. E depois que ele ora, ele manda um segundo recado para Acabe. Agora, pare de celebrar, volta para casa, porque se você não sair agora, uma grande chuva te pegará no meio do caminho. Queridos, isso é certeza de saber a quem nós servimos. Então, se você está sentado hoje à beira do rio, lamentando e chorando, eu te convido a parar de chorar e usar os seus olhos para ver o que Deus está prestes para realizar na sua vida, na sua casa, na sua história, no seu ministério, na sua saúde, nos seus filhos, no seu casamento. Ouse a ver o que ainda as pessoas não viram, mas que é direito seu e o céu já está ansioso para te revelar. Deixa a palavra de Deus te transformar. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Se essa palavra falou ao seu coração, faça uma oração comigo agora. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu acabei de ouvir a tua palavra. Pai, e eu quero te pedir neste dia, tire a minha visão do lugar errado. Se porventura eu estou olhando, ó Deus, para aquilo que não tem me trazido esperança, eu te peço a tua ajuda, Espírito Santo, para transicionar o meu olhar, aonde a esperança é ativada, aonde eu possa ver o meu futuro, que é certo e garantido pelo Senhor. Pai, me perdoa por às vezes eu olhar para trás. Me perdoa, Senhor, pelos meus momentos de fraqueza. E me ajuda, abra a minha visão, me mostre como o Senhor vê, me mostre, me leve para este lugar, onde a circunstância não me domina, onde eu posso enxergar sobre os teus olhos, ó Deus, e ouvir a sua voz de comando, ó Deus, para me comportar. Ó Deus, o profeta Ezequiel estava nas mesmas condições aparentemente que muitos outros, mas o que diferenciou foi o seu comportamento. Espírito Santo, me ajuda a ter comportamentos que honrem a minha fé, agrade os céus e possa mover as circunstâncias que estão me cercando. Eu uso a minha voz profética nesta tarde, neste dia, para pedir ao Senhor que mude a minha visão. Mude a minha visão. Ó Deus, eu não quero olhar para aquilo que me machuca, para aquilo que me paralisa. Eu volto o meu olhar para a tua palavra, porque nela há libertação, nela há livramento, nela há resposta. Eu quero que a tua palavra me transforme, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e que esta palavra transforme o seu dia, transforme o seu coração
e gere novas atitudes. Deus te abençoe.